Enfim, conseguiu entrar aí. A Heloísa, boa noite, Heloísa, boa noite, Getúlio. Já vamos dar início, Oi, boa já vamos dar noite. início aqui à nossa live. Já agradeço ao Getúlio, já agradeço a Heloísa pela presença, por ter aceitado o convite para estar participando desse momento histórico, tanto para a página como aí, né? Enfim, um momento histórico para a página. Pessoal, já mandem perguntas aí pro Getúlio, 27 pessoas acompanhando, já mandem perguntas para a Heloísa também. E para iniciarmos a live, a Heloísa vai cantar uma música, aí depois iremos fazer ela vai contar um pouco da trajetória dela, aí depois iremos para perguntas do cangaço com o grande pesquisador aí, o Getúlio. Aí depois, para encerrarmos, pode começar a cantar a música quando quiser aí, Heloísa. Certo. Boa noite. Eu agradeço imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado de vocês. E agora vou cantar uma música. Quem dera ter você de novo, me amando. Quem dera ter você agora, de novo, me amando. Gostosa no tempo de lua na beira do mar. Cafuné na rede, chamego daqui, um chamego de lá. Um amor apertando o desejo feito do que quis. Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi feliz? Quem dera ter você de novo, me amando. Quem dera ter você agora de novo, me amando. Ah, é mais de meu, não tudo jurenar. Ah, é mais de meu, não tudo jurenar. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que amo quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu medinho pensando se acabar. A máquina de lavar roupa, eu troquei numa gamela. Deixa quem quiser falar, mamãe se dá bem com ela, mamãe se dá bem com ela. Quem dera ter você de novo, chegando. Quem dera ter você agora, de novo, me amando. Maravilha, hein? Maravilha, Heloísa. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos, né? Todos que entraram agora. E boa noite mais uma vez, Gabriel, Heloísa. Primeiro, posso fazer uma pergunta, Gabriel, para Heloísa? Na verdade, que ela nos passe aqui para todos, né? Muitos seguidores estão curiosos para saber a trajetória dela, né? Até chegar aí no programa global, né? Que foi o The Voice. Parabéns, uma trajetória maravilhosa. Dei uma espiada aí no seu Instagram e vi que a recepção na cidade foi imensa. Você chegou lá como uma grande, vamos dizer assim, fez realmente marca, né? Na verdade, já está marcada realmente na história da sua cidade, pela sua idade, o que você já fez, com certeza já tem uma marca na cidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória até chegar lá no The Voice. Bem, eu comecei a cantar aos meus 10 anos, ao lado do meu pai, e isso se deu a partir de que meu pai, ele é cantor, e ele era seresteiro. Então ele sempre gostou muito dessas músicas mais regionais, que puxava mais o forró raiz, a MPB. Então eu fui criada com essa influência, né? Então quando foi aos meus 10 anos, meu pai, quando eu nasci no caso, ele parou de tocar. Então aos meus 10 anos ele começou novamente a tocar, a gravar alguns vídeos e eu comecei a ter uma intimidade muito grande com aquilo que ele fazia.
tanto no pandeiro, quanto no violão, quanto com a música mesmo, quando ele cantava. E eu já sabia várias músicas, de tanto que eu escutava, eu já sabia várias músicas que levavam a esse sentido. Então, quando foi aos 10 anos, eu comecei a cantar, posso te dizer profissionalmente, né, eu vou dizer assim. E aí eu comecei a cantar em alguns lugares, em algumas praças, né, mas para começar mesmo minha carreira foi a partir dos 12, que foi quando eu participei do Troféu Gonzagão, que é uma homenagem ao forró que tem, o Oscar da música nordestina considerado. Então, a partir daí foi só vitória, graças a Deus. Maravilha. E seguindo na pergunta, agora para você, Gabriel. Se você permitir, né? Eu estou aqui perguntando muito. E o que lhe influenciou agora, Gabriel, a gostar da história do cangaço? Você tão jovem, o que lhe influenciou para isso? Eu acho que o teu áudio... Tá com problema no teu áudio? Agora tá bom aí? Tava mutado. Tranquilo. É o seguinte, eu iniciei minhas pesquisas, na verdade, assim, o meu início em tudo foi vendo o filme, né, que foi o Corisco, o Diabo Loiro, de 1969, produção brasileira. E já o que me incentivou realmente a entrar no meio do cangaço foi as páginas, né? Acompanhei bastante o Aderbalge, o Geraldo, acompanhei realmente você. Iniciei ali no grupo Cangaço Eterno, eu fui moderador por um tempo, grande Elton, um abraço aí. E aí eu resolvi realmente fundar aqui, dia 19 de dezembro de 2020, o Cangaço Nordestino, né? Essa aí foi minha entrada, né, no meio do cangaço, que tem dado bom, né, tem dado certo até hoje. Beleza, maravilha. A Heloísa é qual é a cidade? Na Paraíba, não é isso, Heloísa? Qual é a cidade? De Areia, na Paraíba. Ah, sim. Já tem uma pergunta aqui para o Getúlio, que é o seguinte. Getúlio, na sua opinião, quem foi o maior cangaceiro depois de Lampião e por quê? Pois é, rapaz, vamos entrar no cangaço. Para quem segue a gente já sabe, eu já expliquei em algumas lives, né? Tivemos várias lives e entre elas eu expliquei também que eu na verdade, minha curiosidade para estudar mais o cangaço partiu na época que eu ainda era criança, que meu pai falava muito, né, de Lampião e tudo, e eu ficava naquela curiosidade de saber o porquê que existiu, né, o movimento do cangaço. Quando eu me formei em 2005, né, terminei engenharia lá em Fortaleza, aí nos tempos livres, como hobby, eu começava a pesquisar, começava a ler e fui aprofundando, e de 2, 3 anos atrás para cá, a gente começou a interagir através do Instagram e através do YouTube com a turma, né? Começamos a visitar os locais históricos, já viajamos muito aqui pelo Nordeste, tem muita matéria lá, quem acompanha nosso canal sabe. E respondendo à pergunta, né, quando a gente fala do cangaço, vem logo o Lampião, né? Vem Lampião, Maria Bonita, são as primeiras figuras, né, marcantes, digamos assim, do cangaço. Que eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com a neta do Lampião, agora há uns 3 meses, conversei bastante lá em Aracaju, através do Miltinho, que é dono de uma casa de festa lá, que é a Cariri. E a partir daí, respondendo a pergunta, para não mudar também o foco, a gente fala, como eu disse agora, Lampião e Maria Bonita. Mas ele perguntou aí, fora Lampião, né? Qual era o outro grande cangaceiro que eu... Além de Lampião. Além de Lampião, eu destacaria aqui o Corisco. O Corisco teve uma história bem, para quem não conhece, né? Após a morte do Lampião em Angicos, em 1938, o cangaço ele veio ainda perdurar até 1940, exatamente por conta de Corisco, que ainda estava vivo, que não se entregou, né? Não foi anistiado, e acabou realmente em 1940 com a morte do mesmo. Getúlio, me desculpe eu aqui, mas falando em Corisco, eu gostaria de mandar um grande abraço para a dona Idaiá, que ajudou aqui na criação da página, ela é uma pessoa muito importante. Eu também queria citar, né,
além de Dona Indaiá, Raíssa Oliveira e o Moisés Átila, que também são os fundadores dessa página, que me ajudaram desde o início da página a criar, né, a publicar, fazer pesquisas. E se a Dona Indaiá estiver aí na live, espero que ela fale alguma coisa, que eu acho que ela tá na live, realmente. Um abraço, Dona Indaiá, um beijo aí. Pode continuar, Getúlio. Um abraço também. Nós tivemos até uma live com a filha da Dona Indaiá, né, que é a Ilana. Já tem um tempo, a gente aproveita aqui e reitera os agradecimentos e tudo. Esse pessoal realmente contribui muito. Eu acho que quem está nesse escalão maior de informações, eu digo assim, né? Os pesquisadores mais antigos e tudo, eles têm que abrir as portas para quem está começando agora, para quem está pesquisando, para quem está correndo, porque não é fácil. A gente tem que lidar realmente com... eu falo muito que a gente estuda e a gente externaliza os fatos do cangaço. Ninguém está colocando como rei volantes, coiteiros, coronéis, cangaceiros. Não, a gente está estudando a história, até porque o cangaço está inserido nos livros de história e não tem como mudar. Então tem alguns radicais que às vezes entram achando que a gente está colocando para cima cangaceiro, colocando para cima cangaceiro como herói, bandido ou justiceiro, enfim. O que a gente faz, tem a nossa página aqui do Cangaço em Foco, é estudar os fatos, né? Aquilo que nós trabalhamos, que nós escutamos de muitos remanescentes, através de entrevistas, né? de quem na época contribuiu. E aqui eu vou abordar o Dr. Antônio Amauri. O Dr. Antônio Amauri foi um dos grandes pesquisadores. Ele teve realmente, acho que, o maior acervo da história do cangaço, do pós-cangaço, com os remanescentes, foi o Antônio Amauri, Gabriel. Realmente, grande Antônio Amauri, que Deus o tenha, que a sua alma esteja descansando em paz, né? Já meus pêsames aí aos filhos dele. E agora a Heloísa, uma pergunta a Heloísa, que o pessoal gosta bastante de saber, como foi sua recepção no programa global lá, no caso o The Voice. Bem, lá foi uma experiência incrível. Eu sempre digo isso porque eu realmente vou levar para minha vida inteira. Todos os ensinamentos dos técnicos, também tudo ali, a experiência em si, você consegue guardar cada detalhe dali. Então, é algo realmente incrível. Então, tanto eu guardo os ensinamentos dos técnicos, também a amizade de todos, que a gente realmente se tornou uma família, todo mundo. Então, é muito prazeroso e aconchegante demais falar sobre isso, porque para mim é uma honra e um sonho que foi realizado, né? E está sendo ainda, a partir do The Voice, minha trajetória, graças a Deus, está sendo muito boa, tanto em relação à mídia, né? Porque o The Voice, por ele ser a nível nacional, ele consegue englobar muitas pessoas que não conheciam, e até mesmo a minha cultura, né? Que é o que eu mais prezo quando eu vou me apresentar, tanto nas músicas quanto em poemas que eu falo, é sempre colocar a cultura nordestina em primeiro lugar. Então, lá no The Voice foi, na minha concepção, foi o que eu consegui fazer, né? Levar a cultura e mostrar para as pessoas de outros estados que talvez não conheciam, que, para vocês que viram minhas apresentações, eu sempre cantei músicas regionais, né? Música de Marinês, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Então, eu sempre quis levar o pé de serra raiz mesmo. Então, eu acho que é isso. Agora para o Getúlio, falando, né, quem fez aquela pergunta anterior foi o Haroldo Faustino. E agora tem uma pergunta da Edna e tem uma pergunta do Teus _12. O Teus, que fez uma pergunta bem clara, que eu vou deixar aí pro Getúlio responder. Ele pergunta o que foi cangaceiro e quem foi Lampião. Eu deixo aí a pergunta aí pro Getúlio. Na verdade, a figura, a gente passa a definir de fato o cangaço, né? O que foi, muita gente pergunta, o que foi o movimento do cangaço, né? Então, naquela época, o que acontecia? Nós sabemos que existe uma cronologia de líderes do cangaço, certo? Até chegar em Lampião.
né? Nós tivemos o Jesuíno Brilhante, tivemos o Antônio Silvino, tivemos o Senhor Pereira, e, por último, o Lampião, que, para mim, em toda a historiografia do cangaço, é aquele que mais se destacou, né? Então, vamos dizer assim, na passagem do cangaço nas regiões, quem entrava no cangaço tinha um motivo. Muitos achavam que entrar no cangaço iriam ficar ricos, outros entravam por vingança, por se vingar de alguma coisa. Enfim, outros por achar o movimento da época de Estado injusto. Então, o cangaço foi esse movimento que você não pode definir ele como um bando de saqueadores, que o único objetivo era saquear, enfim, não. Então, a definição é bem complexa por isso, porque existiam realmente, em cada cabeça de cangaceiro, digamos assim, um motivo para entrar no cangaço, tá entendendo? Não era aquele motivo único, específico. Por isso que a definição de cangaço não é só aquela definição de que era um movimento de saqueadores, de bandidos, de ladrões, enfim, não. A definição do cangaço, ela parte realmente de um movimento que, se você for analisar, como eu acabei de falar, o que cada um pensava, fica bem complicado definir, porque não era só a questão de vou entrar no cangaço porque eu vou me vingar de alguém, tudo não. Era o próprio Lampião, aqui em Juazeiro do Norte, nós estamos aqui em Barbalha, né, vizinho a Juazeiro do Norte. O próprio Lampião disse aqui em 1926 que o cangaço tinha uma vertente, não só a questão que nós falamos social, tal, mas tinha a questão também econômica. O Lampião disse aqui que naquela época, em 1926, o cangaço era um negócio e que estava dando certo. Ele disse isso ao médico, o doutor Otacílio Macedo, aqui do Crato, que na verdade ele respondeu ao médico com outra pergunta. Se um negócio está dando certo, você deixa? Então, para Lampião, o cangaço também era um negócio que na época estava dando certo para ele, né? Para ele e, logicamente, para o bando que o acompanhava. Então, a gente chega na definição do cangaço, exatamente abordando essas vertentes que envolvem tanto social, termos sociais, econômicos, enfim. Quando a gente fala de cultural, mais hoje, né, por questão da história que passou, mas da época em si, a gente entra pela vertente aí de que cada um teve o seu motivo de entrar no cangaço. A outra pergunta é da Edna, que é a minha moderadora do grupo lá no Facebook. E a pergunta dela é o seguinte: Getúlio, como você vê a figura de Pedro de Cândido no massacre de Angicos? Foi traição ou ele foi obrigado a delatar o Lampião? Pronto, Edna, boa noite. Boa noite a todos aí, todos que estão mandando as perguntas aí, acho que seguem a gente também lá no Cangaço em Foco. Seguinte, Pedro de Cândido, na verdade, o que foi que aconteceu daquele dia 27 para 28 de julho de 1938? Existiam, na verdade, os coiteiros de Lampião lá, era o Pedro de Cândido, como ela falou, e o Durval Rosa, que eram irmãos, né? Eles eram irmãos. Mas quem forçou realmente a barra na época foi o Joca Bernardo. O Joca Bernardo viu o Pedro comprando muita coisa lá na feira. Pedro tinha uma família pequena e estava comprando muita coisa. Para onde é que ele ia levar? Então o Joca achava que ele estava acoitando ali algum grupo de cangaceiro. Então o que foi que Joca fez? Ele entregou o Pedro de Cândido, e foi aí onde o João Bezerra, Lucena, enfim, as volantes fecharam o cerco para tentar saber realmente quem estava lá nesse suposto coito aí, já que o Joca tinha suspeitado de que o Pedro estava acontando algum bando lá. Então, o que foi que aconteceu? Quando eles pegaram o Pedro, que eu até falei com o Aderbal, um tempo o Aderbal falou, não, o Pedro ele não foi
como é que a gente pode falar? Eu até coloquei num videozinho uma palavra que ele torturado. Pronto, torturado. O Pedro de Cando, o Aderbal falou, ele não foi torturado para entregar Lampião. Aí eu até abordei com o Aderbal, eu disse, Aderbal, mas eu acho que ele foi torturado psicologicamente, né? Foi a tortura psicológica. Por quê? Quando chamaram o Pedro, que apertaram ele para dizer quem é que está lá, ele com certeza não ia esperar perder o primeiro dedo, né, o segundo dedo, ele teve que entregar logo e dizer que quem estava lá realmente era Lampião. Aí foi onde começou, nós fizemos até um vídeo lá no local exato, onde a Volante fez, até chegar lá na Grota de Angicos. Então, o Pedro, ele foi obrigado a entregar Lampião por conta do Joca Bernardes, que foi na origem da história, que na verdade entregou o mesmo, né? Então, ele foi para mim torturado psicologicamente, né? Foi tortura psicológica para poder entregar. E a partir dali é aquela história que todos sabem, que a Volante realmente chegou até o coito e culminou realmente no fim de Lampião, Maria Bonita, 9 cangaceiros e no meio deles lá um soldado que era o Adrião Pedro de Souza. Ó, Idaiá, Dona Idaiá está na live, um abraço, Dona Idaiá. Uma pergunta agora para a Heloísa, né? Pelo fato de ela ser nordestina, porém tem muitos nordestinos que não valorizam a própria cultura. E eu queria saber o seguinte, como foi que surgiu esse amor, essa paixão dela pela cultura e pela música regional, né? Escutar ali o Jackson do Pandeiro, aprender as músicas, a Marinês, e aí, etc. Pode falar. Como eu falei, meu pai era seresteiro, então a linhagem dele sempre foi mais essas músicas, música popular brasileira, mas além disso, ele sempre colocava Jacinto Silva, Buli Buli, Bilio de Campinas, sempre os mais regionais mesmo, as pessoas até que ninguém conhecia, do próprio forró mesmo, pessoas que já é desse mundo, nem conhecia exatamente, Cirilo do Forró, Wilson Aragão, então eu acabei não tendo nem escolha, né? Desde pequena eu sempre escutei isso, não tinha nem para onde eu correr. Ou eu fazia isso, ou eu não virava cantora nem nada. Exatamente, porque já era uma coisa nossa, de casa mesmo. A gente sempre, quando ia escutar alguma música, ia para alguma festa, alguma coisa, a gente sempre ia para o mais regional possível. Na minha cidade, tem um festival chamado Caminho do Frio, não só na minha cidade, no estado todo. Então, é só música regional, de MPB para forró pé de serra. Então, ali era o nosso canto. A gente sempre gostava muito de ir, porque sempre tinha essa parte mais regional. Então, foi a partir daí. Eu, desde pequena, eu sempre escutei muitas músicas assim e acabei me apegando muito àquilo. E também aprendi a, de certa forma, defender aquilo. Depois que eu cresci, obviamente, eu comecei a ver que muitas pessoas, além do preconceito que tinha, elas não sabiam que na cabeça delas Nordeste era só seca, como até dizia nas músicas de Luiz Gonzaga, né, que Nordeste é só seca, é só boi morrendo de fome. Então, é essa parte que eu gosto mais até mesmo de mostrar para as pessoas que não é só isso. Nordeste é um lugar com muitas culturas, além de diferentes, né, de qualquer forma. Enfim, é uma coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas e foi a partir daí. Outra pergunta. Gabriel, pode falar, gente. Se você me permite, até aproveitando o gancho, a Heloísa explanou muito bem, parabéns, Heloísa. Eu lembro quando eu tinha 9 anos, em 89, quando o Luiz Gonzaga faleceu, o corpo dele veio para Juazeiro do Norte e desfilou aqui na Rua São Pedro. Eu lembro que eu fui com meu pai, cheguei a ver o corpo de bombeiros descendo lá com o corpo do Luiz Gonzaga, aquele ali ficou marcado para mim, que eu tinha 9 anos. E não esqueço nunca aquela imagem, aquele momento. E o que eu queria te perguntar, aproveitando o gancho aí de tudo, não só da questão aí do The Voice, hoje, o teu raio de atuação hoje, tuas apresentações, enfim, hoje, onde está inserido aí na área? Normalmente, a gente sempre inclui muito forró pé de serra.
Mas, dependendo da ocasião, do lugar, a gente inclui MPB, pode ser até algumas músicas internacionais antigas, depende muito. A gente tem essa... Eu até posso dizer que eu sou muito eclética, porque eu gosto de misturar tudo. Então, se eu for para um lugar que tem só forró, obviamente eu vou cantar só forró. Mas se for um lugar que for mais misturado, eu posso cantar um sertanejo raiz, né? Tião Carreiro, enfim, tem essa mistura, mas... Como você está nesse momento, você pode ter até música especial para esse momento. Exatamente. Então, mas atualmente a gente está mais nessa parte de forró porque é os eventos que a gente mais está indo, né? Forró, pé de serra, enfim. E sempre aí nas cidades próximas aí. Sim, hoje eu estou em São Paulo, estado, na cidade de São Bento, São Roque, né? No interior do estado, que a gente veio fazer algumas apresentações aqui em São Paulo e também curtir um pouco as férias, né? E aí a gente está em São Paulo, capital, a gente já está fazendo alguns planos aí para janeiro, já temos algumas apresentações aí para carnaval também. Então, é como eu falei, o meu repertório depende muito da ocasião. Carnaval eu vou cantar forró, mas eu também misturo uma marchinha, enfim, é desse jeito. A agenda lotada, parabéns. Exatamente. E como o seu pai disse aqui, tem até uma música especial para esse momento, se quiser cantar, à vontade, né? Certeza. Claro. Se eu soubesse que chorando empato a tua viagem, meus olhos eram dois rios te davam passagem, cabelos anelados, olhos castanhos delicados. Quem não amar por morena, morre segue namorada. Acorda Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Acorda Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Oiê, mulher inteira, oiê, mulher linda, tu me ensina a fazer linda, que te ensina a namorar. Paraíba masculina, mulher boa, senhor. Paraíba masculina, mulher boa, senhor. Eita, eita, mulher boa, senhor. Eita, eita, mulher mais quando a lama virou pedra em Mandacaru, quando o ribação de sede bateu quadra, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra quem me quer. Oiê, mulher inteira, oiê, mulher linda, ensina a fazer linda, que eu te ensino a namorar. Oiê, mulher inteira, oiê, mulher linda, ensina a fazer linda, que eu te ensino a namorar. Exatamente, né? E vale ressaltar que essas duas músicas, cantada A Mulher Rendeira e a Acorda Maria Bonita, foi composta pelos próprio grupo de Lampião. Não volta seca no meio. Exatamente. Enfim, agora perguntando aqui a pergunta do que é para o Getúlio, da própria Edna, ela pergunta: Getúlio, o que você acha nas pessoas que conheceram a história social, política e econômica no período para entender também? Não, a pergunta dela foi muito grande, que acabei me atrapalhando. Ela perdi também aqui. O tema cangaço só focam na violência cometida pelo bando. Getúlio, o que você acha em as pessoas que conheceram a história social, política e econômica no período para entender? Ela fala no caso na época, né? Exatamente. Isso.
Me fizeram uma pergunta uma certa vez se o cangaço tinha espaço hoje, né, atualmente. E eu respondi com que a tecnologia hoje não permitia que o cangaço sustentasse nem 48 horas. Porque na época, os cangaceiros e as volantes tinham praticamente os mesmos armamentos, enfim. A polícia naquela época, né, seja a volante de que estado Era a fosse, mesma coisa dos não cangaceiros. tinha tecnologia alguma para conseguir chegar aos cangaceiros. Hoje seria muito fácil acabar, exterminar o cangaço. Então, na época, abordando agora a questão aí, como eu falei, que Lampião, na entrevista aqui, ele abordou tanto a questão social, como ela falou, né, a questão econômica, enfim. Falar disso aí na época é envolver figuras como grandes fazendeiros e os coronéis, certo? Os coronéis na época, que eram realmente proprietários de muita terra, dinheiro, enfim. Muitos perguntam, os coronéis também acoitavam os cangaceiros? Falar da parte econômica da época, não pode deixar de ser abordado os coronéis. Então, muitos coronéis, vou colocar aqui no Cariri, que tinha o coronel Santana, o coronel Isaías Arruda. Lampião passou muitas vezes por lá, ou seja, ele foi acoitado na casa dos coronéis. Então, os coronéis, logicamente que alguns, acoitavam, municiavam os cangaceiros e davam condições para que os mesmos tocassem para frente o bando. Então, envolver essa parte econômica, principalmente, não tem como deixar de fora o coronelismo, né? Ele entra também como parte da época que ajudou realmente a impulsionar o cangaço, a municiar. Lampião, quando passava na Serra do Mato aqui, ele saía realmente bem municiado e pronto para, vamos dizer assim, para a guerra mesmo, né? E a própria... o sistema na época do presidente Arthur Bernardes municiou Lampião aqui em Juazeiro do Norte. Lampião veio para o combate à Coluna Prestes, onde ele saiu de Juazeiro bem municiado, com muito armamento, vestes, enfim. E com aquela suposta patente, que na época foi assinada por um funcionário federal aqui, que foi o Pedro Albuquerque Uchoa, uma patente que não teve valor algum, a não ser aqui em Juazeiro do Norte. Lampião, quando saiu daqui, que ele subiu, adentrando ali o Pernambuco, ele já sentiu a resistência e que a patente não tinha valor algum. Portanto, concluindo a resposta, principalmente envolvendo um fator econômico, você pode ter certeza que os coronéis não podem deixar de ficar fora, de ficar de fora disso aí, né? Realmente, Getúlio. O pessoal que quer fazer perguntas, eu peço para que mandem na caixa de perguntas, onde tem interrogação aqui, logo ao lado do chat de escrever. Porque o pessoal que faz pergunta aqui no chat acaba que eu não vejo, eu acredito que ninguém vê aqui que está na live, porque buga a própria plataforma. Por isso que eu peço para que mandem aqui na caixinha de perguntas. Aqui. O Haroldo Faustino, que fez a pergunta, ele fala que ele conheceu, né, o Raso da Catarina, e realmente é um lugar de muita importância para a cultura. Getúlio, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Luiz aí, à vontade. O Raso da Catarina, como ele falou aí, nós passamos também bem próximo, ali em Floresta, Petrolândia, chegando em Paulo Afonso. Quem viveu muito sozinho ali no Raso da Catarina também foi o cangaceiro Calais, né? Calais era um cangaceiro que vivia muito isolado. Era o feiticeiro do cangaço, como falavam, né? Enfim, mas aproveitando a grande estrela da noite, que é a Heloísa, a gente tem que... Eu não posso falar muito hoje não, nem você, Gabriel. Quem tem que falar muito é a Heloísa, que o pessoal está aqui para... Acho que mais para abordar também essa temática aí tão importante que ela está figurando aí da cultura aqui do Nordeste. E... o que a gente pergunta, Heloísa, eu vou jogar uma pergunta agora um pouco até para impulsionar as coisas aí. Hein? Você tem algum incentivo lá na sua cidade, Secretaria de Cultura? O pessoal está sempre dando uma força? Da minha cidade, não.
eu já tive, não dessa parte pública, mas de influência, que tem esse tipo de influência em Campina Grande, que é, acho que vocês conhecem, né, cidade próxima à minha. Então, mas na minha cidade mesmo, mesmo antes do The Voice, depois do The Voice, não tive nenhum tipo de apoio. Mas, né, a gente tá vendo aí, a gente tá vendo com outras pessoas, a gente faz de tudo para não depender tanto de órgãos públicos, que mesmo sabendo que eles precisam também defender muito essa causa, mas a gente não pode se dar completamente depender deles. Então a gente pensa muito nisso. Se eles quiserem ajudar, estamos aqui para recebê-los, mas também se eles não vierem atrás, a gente tem milhões de portas aí. Entendo, realmente o que você falou está correto. Mas quando eu abordei é mais por uma questão de incentivo mesmo, porque a gente sabe que não só eles que vão contribuir para que você venha realizar os seus eventos, mas eles estão contribuindo, logicamente, com a cultura, com toda a cidade, né? Eles não acabam investindo só em você, eles acabam investindo na cultura de uma cidade, de uma região, né? Então isso é importante também, o órgão público chegar junto, porque ele está motivando com que as pessoas se agreguem mais e possam realmente conhecer os talentos que existem aqui no Nordeste, né? Agora, a pergunta agora é para você novamente, Gabriel. Você está muito calado, só mais você abordou agora há pouco como foi que você foi influenciado, que você gostou da... Hoje, o papel do Gabriel no cangaço nordestino. Hoje, o que é que você aborda tanto, o que é que você pesquisa tanto, o que você precisar também, a gente está sempre junto, viu? No Cangaço em Foco, pode chegar junto que a gente está aberto para tudo. Digo mesmo, exatamente. Eu pesquiso, assim, enfim, eu tenho base, eu pego uma base ali em alguns livros ali do grande Bismarck, que eu tenho um aqui em mão aqui agora, que é o Cangaceiro de Lampião de Azê, né, um livro bom, e também tenho aqui um grande livro que eu super indico, né, no caso a primeira biografia de Lampião, que foi o do Érico de Almeida, né, lá de 1926, que é o Lampião, Sua História, e também tem outros livros aqui, que eu não vou citar aqui agora, os escritores. Porém, eu sempre tenho ajuda ali também, em parte, né, pessoal da administração, da moderação, que hoje somos 9 pessoas que fazemos, né, essa moderação, essa administração da página. No começo eu tive uma grande ajuda ali da Raíssa, do Nordeste também. E hoje estão meio que desligados, porém ainda continuam, né, pesquisando e servindo também qualquer coisa. Uma pergunta aqui que tem para o Getúlio se o último cangaceiro de Lampião realmente foi o Ângelo Roque, né? Conhecido como Labareda. O último grupo de cangaceiro, né? Esse último grupo de cangaceiro. Na verdade já foi naquela reta final ali de 38 para 40, né? A gente quando aborda às vezes a morte de Lampião em 38 e a morte de Curiço, culminando assim o fim do cangaço em 1940, às vezes a gente deixa entre linhas, não é? Mas o Ângelo Roque com certeza foi um dos últimos mesmo. Agora uma pergunta para a Heloísa aqui. Lembrando que fez essa pergunta aí em cima foi quem fez essa pergunta aí foi o Drogarias Portela. Drogaria Portela. E uma pergunta para a Heloísa qual é a visão, né, dela em questão das músicas de Luiz Gonzaga, que completaria até 109 anos, caso tivesse vivo, aí no dia 13 de dezembro. Pode falar, então. Eu acho que as músicas de Luiz, elas passam uma letra muito profunda. Então, quem gosta de apreciar mesmo as músicas dele, não só aquelas que ficam Asa Branca, essas músicas mais conhecidas, que gostam realmente de apreciar, vê que as músicas deles não falam só como a maioria conhecida, né? Não fala só da tristeza do sertão, da seca, como Asa Branca, Assum Preto, enfim. Então, eu gosto muito de pesquisar algumas músicas mais antigas, que falem sobre o forró pé de serra, que falem sobre a alegria do forró mesmo, levantando baião, como é a música dele. Então, eu gosto mais dessa parte. E eu acho as músicas dele, como eu já falei, muito profundas. Então, você deve
eu particularmente gosto muito de pesquisar, até mesmo para conseguir entender e não achar que realmente é aquilo e, por exemplo, sair dizendo para as pessoas, é isso. Não, eu gosto às vezes de pesquisar, saber realmente o que é, para pelo menos passar uma informação que seja verdadeira. O Gabriel, Pode falar. mais uma vez, só pegando o gancho da Heloísa, realmente eu fico até arrepiado quando o pessoal aborda, tá aqui, o nosso Luiz, né, ó, porque realmente, para quem nasceu após a morte de Luiz Gonzaga e gostar de Luiz Gonzaga, você pode ter certeza que está no caminho realmente bem alicerçado da cultura, né? O que ela falou da questão das músicas serem letras bem profundas, e de fato são, né? Você escutar Luiz Gonzaga, quem realmente... Eu, na minha infância, eu acordava ali, dos meus 8 aos meus 12 anos, eu acordava todos os dias, 4 da manhã, meu pai tinha um sítio aqui próximo, e todos os dias ele me levava. Dos 8 aos 12 anos de idade, eu acordava realmente 4 da manhã para ir no sítio lá com ele. No dia que ele não me levava, uma pessoa uma vez falou, pai, você está acordando um menino com 8 anos, 4 da manhã, para levar para... No dia que ele não me levava, foi uma guerra, porque eu não queria faltar nem um dia. Porque aquilo ali para mim era a maior maravilha do mundo, estar no meio do mato, tomava aquele leite ali saindo da teta da vaca na hora ali, e plantando com ele na época. Enfim, era muito bom, foi uma infância que realmente eu não deixava os estudos, estudava realmente, eu sabia dividir os meus horários, enfim, isso aí era um leque a mais da minha vida, da minha infância. E eu escutava muito essas letras de Luiz Gonzaga, que é incrível como marcam, como ficam realmente alicerçadas em você. Tinha uma música tem, né, a música lá, que é aquela, O Jumento é Nosso Irmão, né? Eu lembro que eu escutava essa música com meu pai, eu passava a música toda sorrindo, porque é muito engraçada a letra e tudo. Então, todas as músicas de Luiz Gonzaga que a gente tem, e a gente começa a fazer aquela captação de forma profunda, você vê que quem realmente pisa no meio do mato, vê que Luiz Gonzaga escrevia na época, né? Tinha pessoas, logicamente, os compositores que o acompanhavam, ajudavam, né, a escrever as letras. Mas via que ele abordava aquele torrão, ele abordava de fato o chão molhado, o cheiro do mato, enfim. Só quem esteve, como eu falei, que passei quase 4 anos da minha infância dentro realmente do mato, assim, todo dia, eu realmente, quando escuto Luiz Gonzaga, eu lembro tudo que eu passava, o canto dos pássaros, enfim. É algo fantástico. E você está de parabéns, Heloísa, por abordar realmente Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, você pode ter certeza que os maiores realmente ícones da cultura hoje não podem deixar realmente de carregar junto consigo Luiz Gonzaga, porque foi realmente o nosso rei que vamos levar para frente, né? Um seguidor aqui acabou de perguntar se foi você, Getúlio, que fez a arte aí que está do seu lado, da arte aí do Luiz Gonzaga. As duas artes, ó, essas artes aqui, foi um escultor, é na madeira, né, ó, totalmente aqui na madeira, ó. Eu até divulguei lá no canal, ó, esse Lampião e esse Luiz Gonzaga ficaram realmente perfeitos. É o Cálice, ele é da cidade de Aurora, que é uma cidade aqui próxima, no Ceará também. Ele é um escultor realmente bem conhecido aqui no Ceará. E aí, o trabalho dele é fantástico. Eu estou sempre divulgando porque quando a gente tem um talento que pega um pedaço de madeira e deixa isso aqui assim, você pode ter certeza que é um talento que poucos realmente conseguem fazer. Então, o Cálice tem até se você for lá no Instagram do Cangaço em Foco, e você colocar lá Cálice Escultor, vocês vão acompanhar as obras dele. Quiserem aí encomendar alguma coisa, ele dá um prazozinho. Demorou a entregar esse lampião que só, rapaz. Mas ele chegou e está aí na nossa coleção. Uma pergunta bem interessante de um seguidor aqui é porque o motivo, né? Qual o motivo que a Heloísa, a Estrela da Noite, no caso, canta em quase todas as apresentações a música do Jackson do Pandeiro, o Canto da Ema. Qual a música? Né? O que essa música passa aí para você? Eu acho que essa música ela é bem marcante,
tanto na minha trajetória, porque principalmente agora, né? Porque foi a primeira música que eu cantei no The Voice, nas audições. E eu sempre apreciei muito essa música, desde pequena, eu sempre gostei muito dela. E também, obviamente, sempre gostei do Jackson em si. Então ela tinha uma pegada muito boa. E eu gosto muito dela, principalmente agora, como eu falei, porque ela está sendo muito marcante na minha vida. Eu já vi muitas pessoas que aprenderam ela por minha causa, de tanto ver os meus vídeos cantando ela. Então, eu achei isso incrível. Eu já vi várias crianças, como se fosse um coro de crianças. Exatamente, a própria família de Jackson já falou comigo, a esposa dele, a viúva no caso, a irmã dele, os sobrinhos, e todos assim sempre apreciaram mais essa área, quando eu cantava Chiclete de Banana, Canto da Ema. Então, essas músicas, como eu falei, marcaram muito, essas duas, e também outra que é a Aquarela Nordestina, que foi uma das minhas melhores apresentações do The Voice. Então, elas marcaram muito e é isso que eu quero continuar. É como se fosse uma homenagem a tudo, a toda essa trajetória e a tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Uma pergunta aqui quem fez aqui a pergunta para a Heloísa, por favor, pode mandar aqui na caixinha de perguntas, porque o chat buga, né? E eu não consigo ver, eu acredito que ninguém consegue ver. Manda aqui na interrogação que tem aqui ao lado. Gabriel. Pode falar. Perguntar para a Heloísa. Aí é uma curiosidade minha. Como era esse traslado aí lá nos bastidores, lá do The Voice? A gente às vezes assiste, às vezes a gente assiste aqui muito, né? The Voice e tudo. E fica imaginar como é ali os bastidores, como é que você é recebido, como é lá por trás das câmeras. O pessoal da produção, eles sempre foram muito carinhosos com a gente. Todo o pessoal lá sempre estava ali para nos auxiliar sempre. Tanto o produtor, o diretor sempre nos ajudava muito. Então, eu fui recebida, graças a Deus, com muito carinho. Lá virou, de tanto que a gente foi, lá virou como se fosse a nossa segunda casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu chegar até a final e também com apoio, não só do pessoal daqui do Instagram, de todo o Brasil que conseguiu votar em mim, que eu até agradeço imensamente a todos por cada voto, né? Então, é mais ou menos isso. Lá, todo o pessoal fizeram de tudo para nos trazer aconchego e carinho. Aproveitar aqui a oportunidade, vou mandar um abraço para o João, que é da página, o idealizador da página Cangaço Brasileiro, que acaba de entrar na live, acabou recentemente de entrar na live. E na Heloísa falar em Chiclete com Banana, que é uma das músicas mais conhecidas do Jackson, eu acredito que o pessoal, a maioria conhece, né? Aqueles que não conhecem, se ela pudesse cantar aí, né, pra gente, pra quem não conhece, conhecer, seria uma maravilha. Só ponho pop no meu samba quando tiro o som. Pegar o tamborim quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba, ai, eu vou chorar. Miami com Copacabana, chicote eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Turiruri, pop, pop, pop. Turiruri, pop, pop, pop. Turiruri. Quero ver a grande confusão. Pop, pop, pop. Turiruri, pop, pop, pop. Turiruri. É o samba rock, meu irmão. Mas de compensação, eu quero ver o bugue, bugue, bugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Pop, 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 duriruriru, pop, 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 duriruriru, pop, pop. Quero ver a grande confusão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Ótimo, maravilha, boa, muito boa. O time Brown.off pergunta como foi você ter o apoio aí da Juliette, que é a campeã do reality global.
Foi bem inesperado, na verdade, né? Porque exatamente foi uma surpresa grande que a gente nunca tinha buscado em si a Juliette para fazer divulgação nem nada, mas algumas pessoas que no WhatsApp eu tenho um grupo chamado Fãs da Heloísa, né? Quero até mandar um beijo para todo o pessoal que está lá no grupo. Então, a maioria do pessoal de lá, eles conseguiram entrar em contato com a Juliette, né? Pediram muito, muito, muito um vídeo e até mesmo, eu acho que foi uma das pessoas que está lá no grupo, mandaram uma mensagem até para vários famosos e um deles que respondeu foi Carlinhos Maia, só que ele falou que não podia fazer um vídeo por conta de contratos e etc. E a única que pôde fazer foi Juliette. Então, assim, praticamente na hora explodiu. Todo mundo ficou Heloísa, que foi notada por Juliette. Então foi muito incrível e inesperado, como eu falei. Eu creio aqui, eu creio agora aqui que essa pergunta da Jamile Queiroz seja para mim e pro Getúlio, né? Ela nos pergunta aqui, né, para a gente falar um pouco sobre o cangaço e o machismo e o que pensamos sobre esse assunto. Na minha opinião, aqui falando de primeira, o cangaço foi um período em que o Brasil, não só o Brasil, como todo mundo, se encontrava em uma fase muito machista, né? Em que o homem ali era o maior da casa e etc. Por isso que o cangaço sempre tinha aquela maneira machista, mas tinha muitas mulheres que enfrentavam os cangaceiros. Por exemplo, a polícia Nadar, né, que deu um tapa na cara de Corisco, né, e falou que se ele tentasse algo contra ela, ela o mataria primeiro. Né? Um exemplo disso é a grande Dadá, que é a avó da Indaiá, também, que falecida já. E agora eu quero ver a visão aí do Getúlio sobre, né, o machismo na sociedade do cangaço. É verdade. Eu até participei recente de um podcast aqui também no Cariri, e eles perguntaram muito a questão do papel da mulher no cangaço. Até para entrar, falar daquele documentário que tem, Feminino Cangaço, né? Que é um documentário muito importante, que aborda muita coisa. Então, como você falou, Gabriel, na época existia realmente aquela questão do sertanejo, né? O homem da casa, como se diz, o rei da casa, que era o homem, e o resto da família teria que ficar sob a sua proteção, e acabava realmente deixando as mulheres um pouco de lado em algumas atribuições naquela época. Então, envolvendo isso, atrelando isso ao cangaço, as mulheres que adentraram ao cangaço, as companheiras, digamos assim, dos cangaceiros, elas tinham um papel importante. Você falou bem da Dadá. Dadá, ela atirava muito bem, né? Esses são relatos que, pelo que nós pesquisamos. Ela tinha realmente uma liderança dentro do cangaço. E as outras, aí vem a Maria Bonita, né? As que mais se destacaram ali no... Aí, infelizmente, o fato lá da Lídia, do Zé Baiano, enfim, a Cristina, né? A Dília, Sila, enfim, foram mulheres que são guerreiras só em estar naquela vida, né? Só em estar fazendo parte realmente ali do bando, já mostra realmente uma coragem, por mais que algumas tenham sido retiradas do seu familiar para aquela situação, a gente não pode deixar de dizer que cada uma tinha o seu papel lá. E não só o papel de cozinhar, não só o papel de costurar, mas um papel realmente de se liderar atividades mais importantes dentro do cangaço. Então, não podemos jamais deixar de abordar a figura da mulher como muito importante na época do cangaço, e também não podemos deixar de dizer que algumas sofreram muito, né? Sofreram muito nas mãos dos cangaceiros, né? A própria Adília, ela relato dela, que ela sofreu muito na mão do canário, que chegou a realmente apanhar muito. Aí vem o caso da Lídia, que traiu o Zé Baiano, infelizmente teve uma morte realmente muito cruel, ele a matou a pauladas, enterrou numa cova rasa, chorou em cima da cova depois. Creio que não arrependido pelo que fez, mas chorou realmente pelo fato de gostar tanto dela e ela ter feito aquilo, né? O traiu.
Então, é muito importante, até como dica aqui eu passo, quem quiser assistir esse documentário lá, que fala só na parte do feminino cangaço, na parte das mulheres, é bem interessante a gente sempre abordar isso aí, porque eu termino dizendo, é muita coragem estar realmente no meio de um bando, numa vida daquela, que qualquer momento você poderia morrer, né? Exatamente. Falando de mulheres, é uma coisa bem interessante, porque ali na Volante nunca existiu uma mulher, né? Porque ali, não nas volantes, né, como nos jagunços, né? Porque sempre não houve, nunca tivemos relatos, pelo menos os pesquisadores nunca tiveram relato de uma mulher ali no banco. Não, concordo, eu também nunca vi não. Inclusive, Gabriel, nessa última viagem que nós fizemos lá para Piranhas, nós fizemos até uma matéria lá no cemitério lá de Piranhas, que segundo realmente todas as pesquisas até aqui, o soldado Adrião foi enterrado lá no cemitério de Piranhas, né? Que a gente aborda, principalmente para quem não conhece muito a história do cangaço, no dia da morte de Lampião e Maria Bonita, né, e demais cangaceiros que tombaram naquele dia, um policial, né, um volante acabou tombando. A gente sempre fala isso e aborda porque tem muita gente que está assistindo a primeira vez, está falando sobre o cangaço, está vendo aqui o que estamos abordando pela primeira vez, não tem noção do que era o cangaço, enfim. E a gente tem que realmente deixar claro que no dia lá de Angicos, um soldado da Volante foi assassinado também, né? Que foi o Adrião. Falando em mulheres também, a máquina de lavar roupa, a música da Heloísa, fala ali das mulheres. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre a música, né? A máquina de lavar roupa. A Máquina de Lavar Roupa é uma música de um compositor baiano, compositor e cantor, Buli Buli da Bahia, né? É um grande cantor. E ela fala um pouco sobre a vida no sítio, a vida rural, com a vida urbana. Até o trecho de você. A máquina de lavar roupa eu troquei numa gamela. Gamela era uma bacia, como se fosse uma bacia, né? De barro que as mulheres usavam. De madeira, que as mulheres usavam para lavar roupa. E hoje em dia já é a máquina de lavar roupa. Então ela fala muito sobre essa troca, de que o homem rural, ele trocaria suas coisas mais valiosas para voltar ao seu sítio, para voltar à sua casinha de barro, enfim, ela fala mais ou menos isso, as suas origens, exatamente. Agora aqui, uma pergunta da Edna ao Getúlio. Qual é a visão dele, né, sobre quem matou o cangaceiro, quem matou o volante Adrião, se realmente foi o cangaceiro elétrico? Queria saber da sua versão, Getúlio. Isso. Da morte do Adrião, existem duas vertentes, né? Uma que ele teria sido, quem teria abatido o mesmo seria o elétrico, né? Que foi um dos últimos cangaceiros que também veio a tombar em Angicos. Essa é uma das vertentes. A segunda é que teria sido a própria Volante, o próprio comando lá de João Bezerra, né? Falam até que, quando eu digo assim, são os depoimentos, são as pesquisas, enfim, o que a gente já encontrou de informação quanto a isso. Que o próprio Adrião teria uma desavença com o comandante da Volante. E que essa desavença, parece que até por conta de mulher, não sei se a amante era dos dois, e naquela situação... O Adrião, né, pegava ali a mulher, tinha um caso com a mulher do João Bezerra, exatamente. Isso, mas eu creio que não, a mulher dele não, eu creio que era uma, como a gente fala, uma mulher por fora, né? Eu até estava abordando isso no podcast, o pessoal falava, rapaz, até nesse negócio tinha mulher pelo meio, em termos de briga, era como se fosse um amante dos dois. E parece que quando o João Bezerra soube, enfim, aproveitou a ocasião para abater o Adrião e dizer que foi lá na briga lá em Angicos, que foi no combate lá em Angicos. Mas
são duas versões. Uma essa do João Bezerra e a outra do Elétrico. A verdadeira, eu confesso que, não vou dizer aqui, foi essa e segurar. A gente segura essa informação aí porque eu confesso que não tem um embasamento 100% para dizer se foi um ou outro. Certo? Exatamente. É uma pergunta aqui, né, da própria Edna. Ela pergunta aqui se como você vê a relação aí do Padre Cícero e Lampião no Getúlio. Pronto. Já até abordamos muito. O Padre Cícero, ele vamos dizer que ele fazia aquilo com todos na época em Juazeiro do Norte. Ele deu refúgio aos familiares de Lampião, aqui em Juazeiro do Norte. Então, se tem uma coisa que nós sempre que falamos da relação do Padre Cícero com Lampião, é que Lampião respeitava muito o Juazeiro, respeitava muito o Ceará, até porque se você for puxar os fatos históricos do cangaço no Ceará, envolvendo Lampião, não vai ter esse da Coluna Prestes, vai ter da Patente, mas não vai ter que Lampião entrou Juazeiro, saqueando, enfim, não. Até porque quando Lampião veio para Juazeiro em 26, ele parou primeiro aqui em Barbalha, na cidade que estamos, e depois foi que entrou em Juazeiro do Norte, que é aproximadamente 10 a 15 quilômetros. Então, a relação do padre com Lampião era uma relação de respeito. Lampião, ele tirava o chapéu, e os cangaceiros, eles eram muito tementes, né, a Deus, respeitavam muito os padres onde passavam, e o Padre Cícero foi uma das figuras que Lampião tinha como, digamos até como um certo refúgio aqui no Ceará. Então, a relação é essa, foi a Edna, né? A relação é essa, era uma relação de amizade, mas vale ressaltar que, em 1926, Lampião veio, não a mando do Padre Cícero diretamente. Quem fez a intervenção nisso aí tudinho foi o Floro Bartolomeu, que na época era um médico, deputado, líder aqui em Juazeiro do Norte. Ele usou da amizade do padre com Lampião para pedir que Lampião viesse para o combate à Coluna Prestes. Lampião atendeu, porque foi o padre que tinha pedido, mas quando Lampião chegou aqui, Floro acabou falecendo. Né? Ele faleceu de uma angina, foi às pressas para o Rio de Janeiro e acabou falecendo. O padre teve que receber Lampião. Se Lampião já estava aqui com o bando para proteger o território de Juazeiro, então o que é que o padre fez? Floro Bartolomeu tinha acabado de falecer, tinha acabado de viajar às pressas, faleceu. Então o padre recebeu, acolheu Lampião, porém Carlos Prestes não entrou em Juazeiro, e com isso Lampião foi embora com todo aquele material bélico que foi deixado, com a patente de capitão na mão, e infelizmente não teve valor algum lá fora. Exatamente. Voltando lá atrás do assunto das mulheres, teve um seguidor que perguntou que se na Coluna Prestes teve mulher. Eu acredito que não, né? Até porque a Coluna Prestes era algo do governo e naquela época o governo do Getúlio era algo bem... Carlos Prestes, na época, até porque ele se revoltou, né? Carlos Prestes se revoltou, né? Com o Estado e tudo. E ela estava realmente aterrorizando o Nordeste. Era uma coluna, digamos assim, que bem superior ao cangaço. Não tinha como Lampião combater Carlos Prestes, não. Não tinha como. Ele não iria ter força para combater Carlos Prestes. E relato de mulher inserida na Coluna Prestes, eu confesso que também nunca encontrei isso. Exatamente. Agora uma pergunta de um seguidor para a Heloísa é se ela tem projetos em andamentos, e também perguntam se a música, aquela música Campina lá dela, é dela realmente, ela escreveu. E se ela escreveu, eu gostaria que cantasse, mas responde antes a pergunta, né? Se Minha Menina Campina é o nome da música. Se ela tem projetos em andamentos. A gente tem alguns projetos para o ano que vem. Um projeto que a gente tinha esse ano era fazer 2 clipes de Natal.
E graças a Deus a gente conseguiu, só tá finalizando a edição para a gente conseguir soltar ainda essa semana, se Deus quiser. E aí a gente tá vendo alguns pro ano que vem, a gente tá conseguindo marcar algumas apresentações, algumas participações. Tanto ontem quanto hoje, a gente tá um pouquinho até desocupado, porque ontem eu estava no Sesc Sorocaba, né, fazendo uma participação no show dos Carraras, ao lado da Janaína Pereira. E aí depois a gente já foi para um restaurante à noite, a gente também foi fazer uma apresentação. Daqui a pouco eu também vou fazer uma participação aqui em São Roque, né? Aqui em São Roque. E essa semana tá até um pouquinho cheio. A gente vai dar uma pausa pro Ano Novo, obviamente, Natal. E aí a gente volta em janeiro novamente e em fevereiro. Por enquanto a gente não tá com um projeto fixo ainda para ano que vem, mas a gente tá tentando ainda fazer alguns. Mas é gravar música, certeza. E gravar algumas músicas pra gente ver se a gente consegue lançar um EP ou mesmo lançar umas músicas soltas, né? Que é o que mais está acontecendo hoje em dia. E Minha Menina Campina, ela não é uma música minha, ela é de três compositores de Campina Grande, que é Sócrates Gonçalves, Júnior Menezes e Sandrinho do Pan. Sócrates né? é do Ceará. Sócrates é do Ceará, mas mora na Paraíba há muito tempo. Sandrinho do Pan de Campina e Júnior Menezes também. Então, é uma homenagem a Campina Grande, essa música, né? E eu gravei, com a autorização deles, claro, eu consegui gravar para fazer uma homenagem à nossa querida cidade. E quem tá ao lado aí é o paizão, né? também. Oi? Quem tá ao lado aí é seu pai? É o meu pai aqui. Ah. Depois eu vou lhe mostrar. Um forte abraço. Forte abraço. Boa noite. Hoje. Boa noite. Forte abraço. Boa noite. Aproveitando Eu a acho ocasião que- aí, Heloísa, se você quiser cantar a música, né? Pode aproveitar e cantar Minha Menina Campina. Eu não sei se tá com um som atrás de um violão, alguma coisa, porque tá tendo um show aqui embaixo, né? Que eu tô na parte de cima. E aí, daqui a pouco eu vou até participar lá embaixo. Então, eu não sei se deu pra escutar aí da live. Casa do Norte, Mas é Águas isso. A Belas. gente tá aqui na Casa do Norte em São Águas Belas. Casa do Norte, Águas Belas. Aqui em São Roque. Aqui em São Roque. Beleza. Vamos? Vou falar dessa cidade, joia da Borborema, de belas meninas, onde já acendeu a ema. Tem beleza em sua história, o acolher na tradição. No Brasil já foi princesa e rainha do Algodão. Oh, minha menina Campina, linda menina. Feira preta, feira aquela garrafada, te pode madrugada na barra do seu João. Parte do povo de São João e me cara de tecido e Campina quente, eu tenho do coração. Mas tem a flor de Lima, show de bola, cada sorriso, história, colorido algodão. Oh, minha menina Campina, linda menina. Maravilha, muito bom. Agora uma pergunta bem interessante do Vinícius, é se o cangaço tem alguma ligação com o Belo Monte, né? No caso, a Guerra de Canudos. Na minha opinião, sim, até porque o pai de Gato lutou, né, de Gato Santílio Barros, lutou ali na Guerra de Canudos. Agora eu queria saber a opinião aí do Getúlio. Eram movimentos de uma época realmente que... Digamos que o Nordeste, né, naquela época, era bem realmente escasso realmente de recursos, né? Então, todo esse laço histórico que tem de época do cangaço, da Guerra de Canudos, enfim, não podemos deixar de atrelar, né? Que um está realmente ligado ao outro, até pelo momento do acontecimento e da situação, primeiramente, econômica da época. Então, não pode deixar de ter um enlace realmente de Canudos com o cangaço. Com certeza, você abordou muito bem, Gabriel, que realmente
o pai do gato lutou realmente em Canudos. Realmente, o nosso bate-papo está muito bom, porém não vai demorar muito para chegar ao fim, até porque já estamos com mais de 1 mês de live e o próprio Instagram bloqueia a live se passar de 2 horas, infelizmente. Agora o João Victor pergunta aqui se teve algum registro de cangaço em Campina Grande. Eu creio que sim, né? Tem até registro do próprio Lampião em Campina Grande. Agora eu fico na... Pode falar aí. Você tem aí. Não entendeu, não? Desculpa. Repete, por favor, eu estava escutando no fundo. No caso, o João Vitor pergunta aqui o seguinte: tem algum registro de cangaço em Campina Grande? Eu creio até que sim, né? Agora eu quero saber da visão do Getúlio. Não, no momento, eu não tenho, nas minhas pesquisas eu não encontrei não, em Campina Grande. Não encontrei registro de cangaço em Campina Grande, não. O cangaço brasileiro pergunta se... eu queria também aproveitar lá e mandar um abraço aqui para o meu amigo Pedro Henrique, que é idealizador da página Cabuleira Cangaço, que também está na live presente. Um abraço aí para o seu primo moderno. Também queria fazer uma Gabriel, pergunta. Só um gancho rapidinho. Tua cidade Tua cidade aí qual é? São Felipe, Bahia. Ah, sim. A canequinha tá já chegando, viu? Exatamente. Muito obrigado. O cangaço brasileiro pergunta a Heloísa quais são os cantores que ela se inspira, no caso, para cantar. Bem, eu tenho uma lista, praticamente, dos que me inspiram, né? Mas os principais são Belil de Campina, Jacinto Silva, Jackson do Pandeiro, principalmente, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba. Ótimo. Maravilha. Resposta aí do João, do cangaço brasileiro, respondida. Aí Pode falar. Aí na tua cidade, Gabriel, tem algum museu do cangaço, alguma coisa que aborda o cangaço? Não. Tem não. Negativo. Porém, aqui na cidade tem relatos de cangaceiros, né? Cangaceiros que não teve ligação com o Lampião, mas que atuaram ali no mesmo período. Tanto que tem até um jornal aqui do município na época que fala bastante do Lampião e cita o cangaceiro que passou por aqui, que apresentava ali, como eles dizem, um costume lampiônico. Uma pergunta aqui do Lucas. No caso, a pergunta de um seguidor pergunta se passou em Mossoró. Agora eu já não sei quem. Se é a Heloísa ou o Lampião. Eu creio que, no caso, se foi a Heloísa, passou em Mossoró, no caso. Exatamente. Então foi o Lampião. Claro que o Lampião passou em Mossoró. Lampião sim, né? Agora aqui o Lucas pergunta se a gente sabe como terminou o cangaço. Mas como ele começou? Quem teve a ideia de montar esse grupo, né? Na minha opinião, falando de cangaço, a gente fala de um movimento que durou mais de 300 anos, que iniciou lá no Brasil Colônia, né? Que teve vários cangaceiros ali no período do Império, como Lucas da Feira, Cabeleira, entre outros. Agora vendo na visão aí do Getúlio. Isso, naquela época, né, o Cabeleira, por exemplo, ele aterrorizava ali região metropolitana ali de Recife, né, naquela área de Pernambuco e tudo. Porém, assim, eu não considero tanto como cangaço, porque eu vejo mais como uma questão mais pontual, certo? Não vejo mais como cangaço em si. Eu vejo o cangaço mais alavancado, mais fervoroso, como se diz, um movimento realmente fervendo em chamas, no período ali entre 1915 a 1940. Esse, para mim, foi o momento mais fervoroso, né? Um dos maiores fatos do cangaço. Teve fato antes? Sim, logicamente que teve. Mas foram fatos mais isolados, né? Mais pontuais. Vejo o cangaço de 1915 a 1940 como a época, de fato, do cangaço no país. Realmente. É o seguinte aqui, como a gente já está chegando ao fim da live, e como combinado aí, no fim da live a Heloísa cantaria também algumas músicas. Agora, assim, só perguntando aqui uma pergunta ao Getúlio, é o que despertou a ele esse interesse também no cangaço, no meio do cangaço, né? Se pudesse falar aí também.
Isso, a mesma pergunta que te fiz, né? O que foi que ele despertou tal. Enfim, como eu tinha até falado um pouco, agora há pouco, foi tudo uma curiosidade. Por isso que a gente, nessa temática do cangaço, é tão interessante porque que muita gente quer estudar o cangaço, porque muita gente quer assistir os documentários, quer acompanhar os canais. É exatamente pelo fato de, primeiro, a curiosidade, né? A curiosidade, você saber o porquê daquilo, o porquê daquelas vestes, como era aquela vida no meio da caatinga, enfim. O que me despertou, como eu tinha falado, foi na época que meu pai falava sobre Lampião e eu acabei realmente me interessando em saber o porquê e após a minha formatura, né, em Fortaleza, em 2005, eu iniciei de lá para cá a estudar com mais frequência e chegar realmente a um patamar agora de estudo, de conhecimento, que ainda considero bem pequeno, mínimo. Acho que todo dia a gente aprende, acho que nós temos que, o que nós passamos, o que nós interagimos nas nossas páginas, a gente troca todo dia conhecimentos, todo dia a gente ensina ali, todo dia a gente aprende. Então, e inclusive, antes que eu esqueça, nós estamos escrevendo aqui um livro que é sobre o cangaço aqui no Cariri Cearense, que é abordando mais os marcelinos. Esse livro provavelmente terá como tema 5 cruzes e um fato histórico. Será um livro que realmente vai de uma história que estava esquecida aqui no interior do Ceará. E nós vamos realmente fazer com que esse livro desperte o interesse do pessoal, realmente conhecer o que foram os marcelinos, os cangaceiros marcelinos aqui no interior do Ceará. E estamos também lutando aqui com o poder público para o local onde mataram lá os marcelinos, onde os mesmos foram fuzilados, que a gente consiga desapropriar para que sirva de rota do cangaço aqui no Cariri Cearense. Aqui no Cariri Cearense nós temos o Bebedouro do Caldas, onde o Lampião passou, a Pedra do Morcego, onde os marcelinos se concentravam, o Palácio 3 de Outubro, onde prenderam os marcelinos. Nós temos a Rua Boa Vista, onde o Lampião veio e deu entrevista. Enfim, nós temos uma rota realmente muito interessante aqui no Cariri Cearense. E eu já escrevi essa rota já está pronta. E nós vamos depois confeccionar tudo para liberar nas escolas, enfim, liberar nos períodos de romaria aqui em Juazeiro do Norte, para expandir, logicamente, fomentar a cultura. A conexão da Heloísa acabou caindo aí, como deve perceber. Entendemos, né? Esse livro aí já tem previsão quando irá sair? Ainda vai um tempinho aí, eu creio que uns 6 meses. Ótimo. No caso, aborda o cangaço na área do Cariri Cearense, né? Isso, mais os marcelinos, né? Que é aquela história de 5 fuzilados, né? Eles seriam levados para Fortaleza. E nesse caminho, próximo na zona de conurbação entre Juazeiro, Barbalha e Crato, o sargento José Antônio de Acauã acabou ordenando que os mesmos cavassem suas próprias covas, né? Os 5. E eles foram fuzilados, enterrados ali. E isso ficou um pouco esquecido na história, né? Doutor Napoleão, Josafá Magalhães, René Grangeiro, o Tiquinho aqui, que é o Francisco Souza, foram historiadores que resgataram essa história. Hoje, eu estou realmente nessa luta também, entrando de gaiato no navio, como se diz, para não deixar que essa história morra, tá entendendo? Entendendo sim, meu amigo. Enfim, como a conexão da Heloísa acabou caindo aí, vamos aguardar um pouco para ver se ela retorna. E agora eu gostaria aqui, né, o pessoal sempre gosta de saber, assim, os pesquisadores, eu gostaria que você indicasse alguns livros que você acha realmente que vale a pena a leitura. Nós temos Frederico Pernambucano de Melo, nós temos o Antônio Amauri, tem um livro lá atrás do Ranulfo Prata, para iniciante, era excelente. E, digamos, nos depoimentos virtuais aí, né? Nós temos muita entrevista de cangaceiros remanescentes,
que é interessante para quem não conhece. Acompanhar também o Aderbal, né? Que o Aderbal tem muita entrevista com ex-cangaceiros também, muitos registros. E, enfim, são os livros desses que eu abordei. E acompanhar realmente os canais, né, que estão aí contribuindo, né, o seu canal, meu canal, os outros canais que aqui abordam cangaço. Enfim, de cada um você extrai aquilo que mais lhe interessa, aquilo que tem sempre, eu costumo dizer que na linha do cangaço, tem quem goste mais do cangaço lampiônico, né? Que gosta demais de abordar tudo que é só do lampião. Outros já gostam corisco. Enfim, outros já querem conhecer aqueles cangaceiros menos conhecidos, aqueles que realmente, quem é o Lua Branca? Né? Vou fazer a pergunta aqui para todo mundo, quem é o Lua Branca? Quem acompanha a gente sabe quem é o Lua Branca, que ele era o irmão mais novo dos Marcelino, que era o bando aqui do Cariri Cearense. Mas aí muita gente desperta isso. Eu quero ir além do Lampião, Corisco, Zé Sereno, Gato. Eu quero conhecer a história de cangaceiros pouco conhecidos, né? E existem vários, dezenas, pouco conhecidos. Então, em cada canal, é como eu digo, você acaba encontrando um diferente. O Lua Branca que eu acabei de falar aqui, eu tenho uma matériazinha do Lua Branca lá no nosso canal. Eu quero saber quem é esse Lua Branca. Vai lá no YouTube, lá do Cangaço em Foco, coloca lá Lua Branca, que vai ter dizendo quem foi Lua Branca lá do começo ao fim, como foi o início e o fim da história do mesmo, né? Realmente. Por isso, aproveitando a questão, né, dos livros do pessoal que quer conhecer um pouco mais, assim, de tudo um pouco ali do meio do cangaço, por isso que eu costumo a citar alguns livros, como os livros do Bismarck Martins, que já conta ali, né, de tudo um pouco dos cangaceiros. Já tem ali uma lista enorme de nomes. Infelizmente, a nossa live está chegando ao fim, a conexão da Heloísa acabou caindo. A Heloísa acabou contribuindo demais com essa live, excelente. Gostei demais de saber que um talento realmente tão jovem, né? E foi realmente uma noite espetacular, Gabriel. Você está de parabéns pela iniciativa. E parabéns mesmo. Eu não conhecia a Heloísa assim, pelo fato do corre-corre aqui. A gente, de hoje para frente, já sei quem é a Heloísa, o laço de cultura dela que ela está envolvido. E é por isso que é bom, né? Essas lives, esses encontros, porque a gente acaba realmente conhecendo realmente quem antes realmente era desconhecido no nosso eixo de cultural, né? Digamos assim, que está inserido no meio da cultura. Então você está de parabéns, Gabriel, e segue em frente nessa empreitada aí. Às vezes é difícil. Eu mesmo aqui no Cangaço em Foco não tenho equipe, sozinho. A gente faz tudo que a gente faz, YouTube, Instagram, é só o pesquisador Getúlio Moura, não tem ninguém ajudando. A gente todo dia faz porque é hobby, porque gosta. Porque se não fosse, realmente a gente já tinha deixado, porque é duro, é complicado. Você sabe que fazer cultura nesse país é muito difícil e a gente faz porque realmente gosta, viu? Exatamente. Já agradeço também a participação da Heloísa, que contribuiu bastante para a live, mesmo a conexão tendo que é no final. Foi uma ótima participante, cantou, apresentou, falou de suas artes puras. Também agradeço bastante ao grande Getúlio, cara. Tá de parabéns, continua aí no mesmo foco, Cangaço em Foco, continua no mesmo foco aí. E é isso, cara. Já agradeço ao pessoal também que participou, o pessoal compartilhou. Lembrando que para quem chegou agora, chegou no final da live, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram, tá bom? Se o Getúlio conseguir salvar na dele também, a live vai ficar salvada dele. E é isso, eu agradeço bastante a colaboração de todos e passo aqui para falar que tem vídeo novo lá no canal do YouTube, o link do vídeo tá na bio, tá bom? Sobre Antônio Silvino, falando um pouco sobre a vida e a morte ali de Antônio Silvino, Rifle de Ouro, nos cangaceiros, se não um dos maiores cangaceiros que teve o Brasil. Agradeço a todos pela participação, agradeço a presença de Heloísa, a presença de Getúlio Moura.
presenças excelentes aqui para a live. E é isso, espero nos encontrar mais em frente e em breve. Qualquer coisa, a página está aqui. E muito obrigado a todos que participaram. Valeu e vamos em frente, né? É isso aí. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima.